Olá! Hoje nós vamos corrigir os exercícios da primeira semana do PET do 8º ano. Vamos lá? Bom, primeira pergunta fala de um campeonato que foi disputado por 4 equipes, equipe A, equipe B, C e D, jogando 2 vezes entre cada uma com a outra, uma no seu campo e outra no campo adversário. E a regrinha é a seguinte: cada vitória o time ganha 2 pontos. Se perder, perde 1. Quando empata, não ganha nada e não perde nada. Então vamos às perguntas. A primeira pergunta: qual a pontuação de cada equipe? Eu tenho que analisar jogo a jogo. Equipe A empatou a primeira, 0. Ganhou a segunda, 2 pontos. Quando ganha 2 pontos. Na terceira rodada, nova vitória, mais 2, foi a 4. Na quarta rodada, empate, 0 ponto. Na quinta rodada, nova vitória, ganhou, mais 2 pontos. Tinha 4 mais 2, 6. E na sexta rodada, empatou, 0. Terminou com 6 pontos. Vamos à equipe B, empate na primeira rodada, 0. Na segunda rodada, a equipe B ganhou de 3-2 da D, então 2 pontos. Na terceira rodada, nova vitória, mais 2, foi a 4. Na quarta rodada, empate, continuou com 4. Na quinta rodada, a equipe B perdeu, então perde 1 ponto, ficou com 3. E na sexta rodada, nova derrota, tinha 3, perdeu 1 ponto, ficou com 2. Vamos à equipe C, 3 derrotas logo de cara. Perdeu para a equipe D de 2-1, perdeu para a equipe B, para a equipe A de 1-0 e perdeu para a equipe B de 1-0 também. Então, menos 3 pontos nas 3 primeiras rodadas. Na quarta rodada, ela ganhou. Então, ganhou 2, ficou com menos 1. Recuperou 2 pontos. Na quinta rodada, ela perdeu de novo. Olha lá, a equipe C perdeu novamente. Então, perdeu 1 ponto. Né? Então, ficou devendo 2. Estava devendo 1, ficou devendo 2. E na sexta rodada, uma vitória de 2-1, recuperando 2 pontos, terminou com 0. Já a equipe D ganhou a primeira da equipe C, 2 pontos. Perdeu a segunda para B, menos 1. Tinha 2, perdeu 1, ficou com 1. Na terceira rodada, nova derrota. Né? Tinha 1, perdeu 1-0. Na quarta rodada, a equipe D perdeu de novo, menos 1. Na quinta rodada, ganhou. Havia 1, ganhou 2, ficou com 1. E na sexta rodada, o empate, então terminou com 1 ponto. Então, conferindo aqui, essas são as contas, tá? A equipe A terminou com 6, a B com 2, a equipe C com 0 e a equipe 1 com 1 ponto. A letra B pede para você colocar em ordem da primeira para a última colocada. Então, a campeã foi a equipe A segunda colocada B, a equipe D com 1 ponto foi a terceira e a equipe C foi a última colocada com 0 ponto. Tá bom? Na questão, tem uma conversa entre o Felipe e a Rosa. O Felipe pergunta para a Rosa quais os 2 números inteiros negativos cuja soma é menos 7 e o produto é mais 10. E a Rosa diz para ele: eu vou pensar, mas enquanto isso me responda quais os 2 números inteiros, um positivo e outro negativo, cuja soma é mais 1 e o produto é menos 2. Para você lembrar, o produto é o resultado da multiplicação. Vamos resolver? A soma para dar menos 7, o produto para dar mais 10, vamos pensar. Para que um produto seja positivo, os números precisam ter sinais iguais. Ou os dois terem sinal de mais, ou os 2 sinais de menos. Como a soma é negativa, é porque os 2 sinais são de menos, porque na soma algébrica, sinais iguais soma e conserva o sinal. Então, os números são menos 5 e menos 2. Menos 5 mais menos 2 dá menos 7. E menos 5 vezes menos 2 dá mais 10. Então, está aqui.
Para a pergunta do Felipe, menos 5 e menos 2. Você deve 5 e junta com uma dívida de 2, dá uma dívida de 7. Menos 5 vezes menos 2 dá mais 10. Sinais iguais, dá mais. Já para a pergunta da Rosa, a resposta é mais 4 e menos 3. Por quê? Se você somar mais 4 com menos 3, dá 1 positivo. Sinais diferentes, tira, subtrai, coloca o sinal daquele que tem um módulo maior. Né? Mais 4 tem o módulo 4, menos 3 tem módulo 3, 4 tem módulo maior, fica o sinalzinho dele. E o produto é menos 12, olha a pergunta dela, produto menos 12. Para ser negativo, o produto ele tem que vir de uma multiplicação de números com sinais diferentes. Novamente, mais 4 e menos 3. Mais 4 vezes menos 3 dá menos 12, tá bom? Próxima tela. Uma variação de temperatura, falando do deserto, né? Que a variação de temperatura é muito grande. Em uma área desértica, é para você supor que a menor temperatura registrada seja de menos 1,8 graus Celsius. E a variação de temperatura de 39,5 graus Celsius. A variação de temperatura nada mais é que o quê? A diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Essa variação de temperatura é 39,5. Ela é o resultado da temperatura máxima menos a temperatura mínima, que é menos 1,8. Por que menos e menos? O menos é da operação que eu estou fazendo, diferença. E esse menos 1,8 é porque esse menos já é do número. Esse já é da temperatura abaixo de zero. Aqui, menos, antes do parêntese, muda o sinal de dentro. Menos com menos dá mais 1,8. Quem que eu somo a 1,8 para obter 39,5? É só subtrair 1,8 de 39,5, 37,7. Essa é a temperatura máxima. Faz aí, 37,7 menos 1,8 e você vai ver que dá 39,5. Então, 37,7 é a nossa resposta. Na próxima tela, Paula gastou 35%, ou seja, 0,35% do seu salário com lazer e 13,25 avos para pagar as contas do mês. Ela gastou mais com lazer ou com as contas? Bom, com lazer já está aqui na forma decimal, 0,35. As contas eu vou colocar na forma decimal também. Basta dividir 13 por 25. 13 por 25 dá 0,52. Como 0,52 é maior que 0,35, concluímos que ela gastou mais com as contas do mês. Também poderíamos pensar assim, 13,25 avos, 13 é maior que a metade de 25, então é maior que 50%. Se ele já gastou mais de 50% em alguma coisa, é porque ele gastou a maioria, nenhuma conta vai igualar aquilo, que já é mais da metade, né? Mas, se você dividir, consegue também fazer, é bem fácil, tá bom? Bora lá? A água é fundamental para a hidratação, não só do corpo do homem, mas também para os animais. Um cãozinho deve ingerir em torno de 25 a 30 ml de água para cada meio quilo de seu peso. Sendo assim, qual a quantidade diária mínima de água que um cão que pesa 16,7 kg precisa ingerir? Bom, a primeira coisa a fazer é quantas vezes esse meio quilo aqui, esse peso, está embutido, incluído nesse aqui, 16,5. Então, se eu pensasse num outro número que não fosse meio, ficaria fácil. Ó. Se fosse para cada quilo, ia ser 16,5, né, dividido por 1. Para cada 2 quilos, 16,5 dividido por 2. Para saber quantas vezes está ali. Mas é por meio, então 16,5 dividido por meio, que dá 33,4. Como é o mínimo, eu vou pegar a menor quantidade, que é 25. 33,4 vezes 25, 835 ml de água. É só isso. Obrigado. Até a próxima. Valeu!